Um projeto de lei do Senado pode instituir a Política Nacional de Prevenção da Exposição ao Mercúrio. O mercúrio é um metal pesado encontrado na natureza, mas que a partir da manipulação humana pode se tornar uma substância altamente tóxica e perigosa para a saúde. Nessa entrevista, você vai conhecer as principais formas de contato, os riscos para a saúde e o que fazer para evitar a exposição ao mercúrio. Eu converso agora com as professoras Linara Oeiras Assunção, coordenadora da Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal do Amapá, e Maria Helena Crespo, professora e coordenadora do Laboratório de Farmacologia Molecular da Universidade Federal do Pará. Professoras Linara e Maria Helena, muito obrigado pela participação de vocês em nosso programa. Sejam bem-vindas remotamente ao Cidadania. Eu vou começar a nossa entrevista pela professora Linara. Professora, projeto de lei 1011, projeto de lei 1011 de 2023, propõe essa política nacional de prevenção da exposição ao mercúrio. Por que uma política nacional voltada para esse tema é algo tão importante? Quero inicialmente cumprimentar todos que acompanham aí o programa Cidadania, da TV Senado, dizer da nossa satisfação de poder falar desse PL, desse projeto de lei. Primeiro, dizer que essa iniciativa é uma parceria da Rede Amazônica de Clínicas de Direitos Humanos, juntamente com o Laboratório de Farmacologia Molecular, da Universidade Federal do Pará, mas a gente acaba juntando outras universidades públicas da Amazônia, então a gente tem a Unifap, a UFPA, a Estadual do Amazonas e a Universidade Federal do Oeste do Pará envolvidas, na minuta legislativa que acabou se tornando, com o apoio do senador Randolfo Rodrigues, um projeto de lei que tramita hoje no Senado Federal. Nós precisamos desta política porque hoje a gente não tem uma forma, vamos dizer assim, visível de controlar a exposição humana ao mercúrio no nosso país. Por que eu digo visível? A gente tem um problema grave de subnotificação das pessoas que estão expostas ao mercúrio no nosso país, sobretudo na nossa região. O sistema que a gente tem hoje, que, enfim, opera no âmbito do Ministério da Saúde, que é o SINAM, que é um sistema, enfim, de agravo de notificações exógenas, ele subnotifica os casos de exposição humana ao mercúrio. Então, hoje a gente não consegue ter visibilidade desse problema de saúde pública. Então, se a gente for pegar os dados que estão nesse sistema do Ministério da Saúde, nós temos um total de 0 casos no Amapá, 4 casos, por exemplo, no Pará, para tratar de casos das universidades que estão representadas neste programa. Mas, enfim, se eu for pegar esse sistema, o problema da exposição ao mercúrio está concentrado na região sudeste e na região sul. Então, é um caso de subnotificação. A gente precisa dessa política para dar a real visibilidade desse problema com quantidades mais próximas da realidade de pessoas expostas ao mercúrio, que é de forma que a gente possa acompanhar essa exposição desde o início e não só quando a gente já tem um nível de intoxicação muito alto. Eu preciso também qualificar, ter uma formação continuada dos profissionais que atendem as pessoas no âmbito do SUS, do nosso Sistema Único de Saúde. Então, eu preciso sempre estar preocupado com essa formação continuada de quem vai atender essa pessoa exposta ao mercúrio lá na ponta, numa unidade básica de saúde. Então, a gente está falando de técnicos de enfermagem, de enfermeiros, de médicos, e a gente precisa também conscientizar as pessoas dessa exposição ao mercúrio. Muita gente ainda pensa que só vai ser exposta se viajar para a Amazônia, se acabar se alimentando de um peixe que é mais típico da nossa região, e hoje os estudos estão aí apontando que qualquer pessoa está exposta em qualquer lugar, independente se ela tem está... outras formas de contágio, não é de contato melhor, porque não é exatamente contágio, de contato com essa substância, A gente tem realmente esse problema que acontece hoje na região amazônica, muito em função do garimpo do ouro, especialmente porque usa-se mercúrio para fazer esse processo de garimpagem, de separação do ouro, e esse mercúrio está sendo jogado, está sendo lançado em rios, mas não só, também
porque é uma substância que evapora no ar, no solo, e daí, de fato, existe um problema na região norte que eu diria, crônico. Mas, professora Maria Helena, a nossa professora Linara estava falando aqui sobre os problemas que isso está gerando, as subnotificações no Sistema Único de Saúde, e aí ela já abordou a questão do problema de saúde, né, dos riscos para a saúde que esse produto gera para as pessoas, não só para as pessoas, também para o meio ambiente, é claro. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esses sintomas, né? Porque nem sempre a pessoa que está no SUS está preparado, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, ou mesmo um médico está preparado para identificar que uma pessoa pode estar contaminada por mercúrio e, a partir daí, apresentando problemas. Quais são os efeitos no organismo? Que sintomas podem indicar que uma pessoa tenha contaminação por mercúrio? Bom, para começar, saludo a todos os que nos estão assistindo e agradeço muito pela oportunidade por estar aqui hoje e poder falar um bocadinho de um assunto tão importante, não é? O primeiro que a gente tem que entender sobre o mercúrio é que quando já aparecem sintomas identificáveis, como são problemas de tremores, de falta de coordenação, a gente já está com uma doença crônica instalada. Para fazer um paralelo, não é? Por exemplo, como a gente enfrenta a hipertensão ou diabetes. A gente não espera que aconteça, a gente está fazendo análises continuadas de sangue, não é? Para ver o açúcar no sangue, porque a melhor solução é prevenir, não é solucionar. Então, com o mercúrio acontece um pouco o mesmo. Quando você já tem essa sintomatologia, como o mercúrio ataca o cérebro, aí já é muito difícil de reverter. Mesmo que você tire o mercúrio do corpo, existe um dano que é irreversível. Então, a sintomatologia pode até melhorar um bocadinho, mas o dano permanece. Então, o mais importante nessa questão da exposição é a prevenção. E deveríamos estar fazendo, dentro do âmbito do SUS, não é, essa análise frequente do mercúrio no cabelo, no sangue, como medida de prevenção. Igual que a gente tem esses programas, por exemplo, para a prevenção do diabetes ou para a prevenção de hipertensão, não é? Pela medida frequente da pressão arterial. Então, deveria já formar parte da prática, especialmente em um país que é um dos maiores emissores de mercúrio do mundo. O Brasil está entre os 5 países que mais emitem mercúrio do mundo. Professora, e esses sintomas, a senhora falou de tremores nas mãos, que outros problemas de saúde as pessoas podem desenvolver a partir de um contato com o mercúrio? Então, aí é que está o problema, porque os primeiros sintomas normalmente não se identificam como associados ao mercúrio. O mercúrio ataca especialmente crianças, não é? Ataca especialmente grávidas, e então pode provocar desde malformações até perdas de coeficiente intelectual, até problemas de aprendizagem, problemas de memória, que poucas vezes são associados diretamente a que exista uma exposição ao mercúrio, né? Em adultos, os últimos estudos científicos demonstraram que o mercúrio está intimamente associado também à hipertensão e a problemas cardiovasculares. Então, quando alguém é diagnosticado com hipertensão, não se pensa em mercúrio, embora possa estar sendo um fator também que está contribuindo aí para que apareça o quadro. De aí, por causa de todo esse leque de sintomas, é que seria muito importante
esse programa de prevenção, não é? Fadiga e cansaço também são sintomas? Com certeza. Depressão, irascibilidade, não é? Ficar zangado facilmente. Irritabilidade. Todas essas sintomatologias, isso, são associadas ao mercúrio. Agora, professora Olinara, dentro desses aspectos mais legais aqui, a professora Maria Helena trouxe um dado de que o Brasil está entre os 5 maiores emissores de mercúrio do mundo. O Brasil é signatário de um acordo, o Acordo de Minamata, que é um acordo que visa justamente ter uma regulação maior, ter um controle maior sobre a exposição ao mercúrio, sobre essas emissões de mercúrio, o uso dessa substância com mais controle, com mais rigor, para evitar problemas como esse que nós estamos tratando aqui. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse acordo, né? Por que o Acordo de Minamata e de onde vem, inclusive, a história desse acordo? Na verdade, quando o Brasil, né, ele ratifica a Convenção de Minamata, enfim, que ele assina lá atrás, em 2018 ele vai e ratifica, ele assume uma série de compromissos, né? Então, assim, a Convenção é muito ampla, com muitas frentes, e não é só a frente do direito à saúde que a gente acaba, de certa forma, por, né, buscar regulamentar via SPL. A convenção, ela trata, né, de várias frentes. O Brasil, ele tem o compromisso de instituir um plano de ação para buscar, a gente sempre, né, debate academicamente sobre isso, de erradicar o mercúrio. A gente sabe o quanto que é difícil trabalhar com essa ideia de erradicação, porque, enfim, como a professora Maria Helena acabou de comentar, nós somos o 5º, né, país que mais emite mercúrio, então é difícil a gente trabalhar nessa perspectiva da erradicação, mas a gente precisa de um plano de ação para trabalhar essa contaminação por mercúrio nas suas diversas frentes. Esse plano de ação ficou adormecido, né, enfim, no governo anterior. Agora ele volta a ser discutido. A professora Maria Helena, inclusive, tem trabalhado aí em parceria, né, com outros organismos que estão debatendo o plano de ação. Então, a gente acredita que até o final do ano a gente tenha finalmente o plano de ação do Brasil, que busca, então, regulamentar efetivamente os compromissos assumidos com a Convenção de Minamata. E a gente espera que no bojo dessas ações, né, a questão do direito à saúde seja também trabalhada e retomada, e que o nosso PL possa ter maior visibilidade, né, o PL que a gente aí busca apoio cada vez mais para que a gente tenha, né, depois a ida dele para a Câmara dos Deputados e, enfim, a gente tenha aprovado. Mas é basicamente isso que as pessoas precisam, né, entender, que quando o Brasil ele assume esse compromisso de erradicar o mercúrio, né, do nosso país, essa prática ela é um pouco difícil de ser alcançada. Alguns países que tiveram planos de ação dizendo, olha, nós vamos ter mercúrio zero no nosso país, não conseguiram, né, efetivamente aplicar isso, mas o que a gente espera é que o governo federal, com esse plano de ação, que a gente espera que entre aí, né, em vigor até o final do ano, possa efetivamente pensar uma forma de trabalhar o mercúrio, né, num plano de ação que realmente seja palpável, executável, e que a gente possa, nas diferentes frentes, buscar aí conscientização, buscar uma forma de diminuição dessa emissão, que a gente tenha planos aí anuais, bienais, enfim, trienais, para que a gente possa diminuir essa emissão o máximo que a gente puder. Professora Maria Helena, uma vez a pessoa entrando em contato com o mercúrio, né, teve um tipo de exposição e houve algum nível de intoxicação, é possível, por tratamentos ou por meio da alimentação, eliminar essa substância do organismo? Sim, com certeza. É assim, igual que ele entra no corpo, o nosso corpo está preparado para começar a eliminar. Então, é com o tempo que o corpo consiga eliminar completamente. O problema vem quando continuamente estou ingerindo mercúrio, quando isso se torna algo frequente e o nível não consegue baixar com a mesma rapidez, não é? Aí é que já existe um acúmulo no corpo e a pessoa vai começar a ter problemas em curto, médio e longo prazo.
Por isso que é muito importante a prevenção no sentido de boas informações nutricionais, no sentido de que as pessoas possam realmente manejar essa exposição, porque é possível, não é? Antes de que aconteçam os sintomas. Nós já trabalhamos com comunidades tradicionais faz bastante tempo, e eles mesmos nos relatam, professora, eu fiz o que você falou, eu comi aquele peixe em vez do outro e tal, e hoje funcionou, agora estou vendo que baixou o nível e tal. Então, as próprias pessoas, elas conseguem gerir essa problemática da exposição, mas se elas estiverem informadas, e daí a importância do projeto de lei. E que peixes, por exemplo, seriam mais recomendáveis ou aqueles que deveriam ser evitados? E que alimentos podem ser usados para ajudar o organismo a eliminar níveis de mercúrio ou então qualquer tipo de excesso ou de contaminação? Então, o primeiro e mais importante é que a gente não pode deixar de comer peixe. O peixe tem muitos nutrientes que são essenciais e a gente não pode substituir ele. O que a gente tem que fazer é entender que peixes, aqueles que estão no topo de cadeia, isto é, peixes que comem outros peixes, eles naturalmente vão ter maior conteúdo em mercúrio. Então, a ideia não é deixar de comer os peixes. Você pode comer de tudo, desde que seja algo equilibrado. Então, saber de onde vem o peixe, saber a origem do peixe. Peixe de água doce e de água salgada são as mesmas, têm os mesmos riscos ou não? Os peixes de água doce normalmente têm mais conteúdo de mercúrio, não é? Mas também peixes como o atum, por exemplo, que é de água salgada, também tem bastante conteúdo em atum, em mercúrio. Mas eu já estou falando, não se trata de deixar de comer o atum, se trata de que se hoje eu como atum, amanhã ou depois da manhã eu vou tentar comer um peixe que não coma outros peixes, não é? Um peixe que seja herbívoro, que coma planta, por exemplo, que são os peixes mais pequeninos, menos saborosos também, mas a gente tem que fazer esse esforço. E assim que a gente consegue. Sim, diversificar a alimentação é sempre bom para a saúde. Professora Linara, existem outras formas, a gente está colocando aqui realmente uma questão que é uma questão urgente, o problema da contaminação de mercúrio nos rios, especialmente na região norte, devido ao garimpo do ouro, especialmente, mas temos outros produtos, né, produtos inclusive industrializados, que podem conter também o que contém mercúrio, né, por exemplo, obturações de dente, né, o amálgama usado muitas vezes para obturar dentes, isso já não se usa mais, muitos odontologistas, muitos dentistas já não usam mais, mas ainda existe, né, a possibilidade de uma obturação ser feita com o uso de mercúrio. Eu queria saber se isso ainda é permitido, se ainda se usa e que outros produtos que são produtos de consumo, produtos industrializados, podem conter o mercúrio. Bom, é importante tocar sobre isso, né? Porque esse é um dos avanços legislativos que a gente já tem no nosso país, né? Essa proibição de não se fabricar mais termômetros, lâmpadas, baterias com uso de mercúrio. Porém, a gente sabe que a fiscalização disso e o controle sobre essas ações ainda é muito difícil. Então, a gente sim tem já um arcabouço legislativo que proíbe, né, que a gente use esse tipo de produto, mas o que acontece é que, como a gente não tem uma fiscalização, um acompanhamento disso, a gente ainda pode dizer que sim, a gente ainda pode ter um atendimento, né, vamos dizer assim, no consultório odontológico, que ainda faça esse tipo de manipulação. Em razão disso, a gente ainda tem uma exposição laboral ao mercúrio, fruto, né, desse tipo de produto. Então, essa é uma realidade. Então, tanto que se eu tenho casos no SINAM, como eu mencionei anteriormente, no nosso sistema de agravo, muito na região sudeste e sul, é por conta de exposição laboral ao mercúrio. Então, as pessoas acabam manipulando isso no seu ambiente de trabalho. Vamos pegar aí os profissionais da saúde.
né? Vamos pegar as pessoas que, de alguma forma, estão manipulando também isso via baterias, via lâmpadas, via tomadas. Então, é importante a gente visualizar que o mercúrio pode estar em todos esses outros ambientes, né? Então, é importante que a gente fique atento a isso. Se eu ainda for atendida num consultório odontológico que faça esse tipo de manipulação, que eu possa cobrar que isso não aconteça, porque a gente já tem a proibição disso, né, nas normas. Então, a gente tem, inclusive, estados que já têm leis estaduais que tratam disso. Mas, é como você falou, a gente ainda pode ter aí esse risco desses produtos ainda estarem sendo manipulados e produzidos com mercúrio. Então, a gente sempre tem que ficar atento. Professora Maria Helena, esses produtos, por exemplo, que foram citados aqui, pilhas, né, essas pilhas comuns, lâmpadas fluorescentes que usam o mercúrio também, em relação ao descarte desses materiais, né, as pilhas elas têm uma duração, essas lâmpadas também têm uma duração. Qual a orientação para as pessoas em relação ao cuidado na hora de descartar esses materiais, inclusive termômetros, né, desses termômetros também que vêm com o mercúrio, o risco de um termômetro como esse quebrar em casa, como é que isso deve ser tratado pela população? Então, nós já temos, por exemplo, o exemplo das lâmpadas fluorescentes. Já existe previsão na lei de que tem que existir uma logística reversa. O que significa isso? Um sistema na qual a empresa, o município que colocou essas lâmpadas, tem obrigação por lei de ter um sistema de recolha desses resíduos, não é? Infelizmente, no Brasil, por exemplo, apenas 6% de todas as lâmpadas fluorescentes que contêm mercúrio conseguem entrar dentro desse sistema de logística reversa, né? E aí vem, claro, devido a toda... É uma problemática complexa, porque vem atrelada aos recursos existentes em cada estado, em cada município, o que se dedica para isso, a conscientização das pessoas também. Então, é um tema complicado, essa questão do manejo dos resíduos tóxicos. E é algo que o Brasil ainda está discutindo nessas reuniões sobre a Convenção de Minamata, porque realmente vai ter que acabar se ajustando. Idealmente, deixar de usar esses produtos que contêm mercúrio. Professora, agora eu vou fazer a mesma pergunta para as duas professoras. A gente está falando aqui de uma questão que envolve saúde pública, envolve meio ambiente e a nossa legislação. Então, a gente está falando aqui de cidadania. Então, eu vou agora 1 minuto para cada uma das professoras, começando pela professora Linara. Professora, para você, o que é cidadania? Nessa oportunidade, eu quero falar de cidadania nessa perspectiva mais ativa, política, de participar da elaboração, da formulação de políticas públicas. Eu acho que, né, o grande valor desse PL que a gente está discutindo hoje é que ele é pensado a partir de uma perspectiva de pessoas que estão vivenciando esse problema e estão na Amazônia. Então, a gente ainda tem muito essa dificuldade de pensar políticas públicas a partir de olhares que não são das pessoas que estão vivenciando o problema na ponta. Então, eu acho que cidadania é isso, é a gente poder estar na Amazônia, falar da Amazônia, pensar em políticas públicas para a nossa região e dizer que esse problema, inclusive, ele já não tem fronteiras, não está sendo um problema só da Amazônia. Então, cidadania, para mim, hoje vai ser defendido nessa perspectiva de você poder pensar políticas públicas, ajudar nessa elaboração, né? E é um PL que foi trabalhado aí por mulheres nortistas, por mulheres que estão trabalhando na Amazônia. Então, cidadania para mim hoje é isso, é poder colaborar ativamente dessa elaboração e formulação de políticas públicas. E para você, professora Maria Helena, o que é cidadania? Bom, para mim, ter a oportunidade de contribuir para deixar um mundo melhor do que a gente encontrou. Eu acho que qualquer mãe, qualquer pai se identifica com essa vontade de tentar deixar um mundo um pouco melhor, sobretudo para essas futuras gerações. E todos podemos fazer a nossa parte. Ser cidadão é
fazer a nossa parte, fazer questão de estar contribuindo realmente para essa diferença, para fazer a diferença. Bom, professora Linara Oeiras Assunção, da Universidade Federal do Amapá, e professora Maria Helena Crespo Lopes, da Universidade Federal do Pará. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês duas no programa Cidadania. E eu agradeço também... Agradeço também. Eu agradeço. E muito obrigado também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.